bem-vindo. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar Já Refúgio a Glória Eterna, o hino 112, acompanhe aí na sua casa, abra seu cantor na internet, para você então acompanhar a letra dessa música e entoarmos esse louvor ao Senhor. Vamos cantar juntos? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória! alegria, né? Vencendo vem o nosso Salvador, vencendo vem Jesus, em breve Ele voltará. E o que nós temos vivido, igreja, nesse momento,
é os sinais de que Jesus está para voltar, né? É o início da sua vinda ali, o início dos sinais ainda ele diz, mas perto ele está. É a nossa esperança que nós temos de que breve ele virá e nos levará para a sua glória. Estaremos com ele. E queridos, você que está nos acompanhando mais nesse culto, você está percebendo que estamos em formatos diferentes, né? O Ministério de Música, todo mundo na sua casa, e nós aqui, mesmo assim, celebrando o nome do Senhor, cultuando a Ele neste domingo, dando a Ele toda a honra e toda a glória. E queridos, como nós temos falado nos cultos anteriores, a igreja do Senhor não para, porque Ele é o dono da obra. O nosso Deus não para. E nós continuamos nos reunindo através dos PGMs, os PGMs online, né, todos virtuais, e a igreja também assim, utilizando essa ferramenta nas redes sociais. Inclusive nós temos nossos cultos de outros domingos aí disponível no canal da igreja. Temos culto infantil também lançado nos canais para que as crianças possam receber a palavra de Deus nesse momento, e estudos bíblicos. Nós também, este culto ficará, né, aberto à igreja assim que finalizar, está sendo transmitido no Facebook e depois será transmitido no YouTube quando finalizar. Então compartilhe, espalhe a palavra do Senhor para que pessoas possam receber a paz que vem dele, a alegria que vem dele, possam dizer como o salmista, no Salmo 27, no versículo 13, 14, o salmista diz que apesar disso, esta é a certeza que eu tenho, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E ele diz que ele espera no Senhor, diz para sermos fortes, corajosos e esperarmos nesse Deus que pode todas as coisas. Salmos 27, 13, 14 nos afirma isso. E é isso que nós temos feito, queridos. Nós louvamos ao Senhor porque cada família desta igreja, e sim de outras igrejas, porque juntos somos a igreja gloriosa do Senhor Jesus, temos nos dobrado no chão, nossos joelhos, temos nos colocado na brecha para interceder pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo, e tudo isso que está sendo acometido, a nossa população, a saúde, as enfermidades. Nós oramos e clamamos ao Deus que pode todas as coisas e pode reverter qualquer situação, se o seu povo clamar a Ele e buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos e seguir confiando, obedecendo seus mandamentos. E é nessa palavra, queridos, que nós queremos continuar nos levantando como verdadeiros adoradores, como igreja do Senhor, que juntas, unidas, em oração, cada um na sua casa, como nesse momento, né, neste domingo, lockdown, cada um na sua casa, nós obedecendo, né, as regras, estamos mais do que nunca fortes, porque buscamos ao Senhor e temos clamado ao nosso Deus nos nossos lares. É tempo de nos levantarmos, é tempo de buscarmos a face do Senhor em todo e qualquer momento, em cada cômodo da nossa casa. Queridos, agora nós vamos adorar o Senhor, e adore o Senhor no seu lar. Enquanto você adora, ore a Ele, peça ao Senhor para que Ele possa visitar os nossos amados irmãos. Alguns já estão enfermos e nós queremos clamar para que o Senhor cure, leve o seu bálsamo para cada família da nossa igreja e de demais famílias que são da nossa cidade, enfim, todos que necessitam dessa esperança que há em Jesus. Vamos declarar que os reinos podem se abalar, que os povos podem, né, se desesperar e as bocas ainda muitas vezes, né, nos afastar da presença do Senhor, mas mesmo assim nós queremos estar perto dele e confiar que ele é o nosso Deus, o nosso Rei, e que o seu reino é eterno, né? O que nós vivemos aqui é passageiro, mas o que temos lá na glória reservado é para sempre, é eterno. Vamos adorá-lo. Logo mais vamos estar recebendo a palavra do Senhor e estará entrando no nosso coração para nos trazer a alegria que vem dele, a paz, edificar a nossa alma e transformar o nosso ser para a glória dele. Vamos adorá-lo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
presença do Senhor. Continue adorando a Ele. Vamos declarar: ó, quão lindo é o nome do nosso Deus. Ó, quão lindo estar na presença dEle. Que nome maravilhoso. Podemos clamar a Ele. Ele está nos ouvindo. Ó, quão lindo é esse nome do nosso Deus, nosso Jesus. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Ele é Deus. Deixou, oh Deus maravilhoso. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele é Deus poderoso e a morte venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pai, nós te adoramos, Senhor. Olha a Ele agora. E nós clamamos ao Teu nome, porque só o Senhor é digno. Pai, nesse momento nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença. Cada um na sua casa, ó Pai. Reunidos, dobrando os nossos joelhos, levantando as nossas mãos, abrindo a nossa boca para Te clamar. Pai, abençoa a Tua igreja, ó Deus. Que ela nunca pare de proclamar o Teu Evangelho. Ó Deus, não há portas fechadas para o Senhor. Não há doença que chegue nos nossos lares, nas nossas famílias, que impeçam-nos de Te adorar, ó Pai. Tudo nós fazemos para que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado.
E tudo também o Senhor permite que aconteça na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. Pai, essa igreja se levanta, ó Deus, mais uma vez, para te entronizar e clamar por todos. Deus, abençoe, ó Deus, mais este culto, mais a tua palavra que será ministrada agora, ó Deus, através da vida do pastor Donizete. Que ela preencha o nosso coração, Pai, e que ela venha, ó Deus, de encontro realmente, ó Deus, com aquilo que precisamos ouvir, para que mudanças de atitude possam vir a acontecer, para que possamos ser transformados, para nos tornarmos parecidos com Jesus, servos do Senhor, servindo ao nosso irmão, amando o nosso próximo, amando ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Pai, nós desde já te agradecemos por cada oportunidade, sim, Pai. Cada coisa que o Senhor tem feito é uma oportunidade de glorificarmos a Ti e de que a nação, o mundo todo, veja o Deus que o Senhor é poderoso. Ó Pai, muito obrigado. Te adoramos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos estar com a palavra do pastor Donizete, que tem aí uma realmente palavra abençoada para os nossos corações. E, queridos, esteja com ele aberto, porque o nosso Deus quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graças e paz a todos. Que bom poder estar com vocês mais uma vez para a gente junto cultuarmos ao Senhor. Esse é um grande privilégio que nós temos e nós glorificamos e agradecemos a Deus por essa grande oportunidade que Ele tem nos concedido. Meus irmãos, esse tempo de isolamento social em nossas casas, nós temos uma grande oportunidade na qual nós podemos aprofundar melhor o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus, porque isso faz uma enorme diferença diante do quadro em que enfrentamos, por mais que você não creia. Quando nós buscamos a Palavra do Senhor, quando nós buscamos meditar sobre a Palavra do Senhor, quando nós recorremos a ela, ela nos direciona diante do momento em que vivemos ou em qualquer outro momento, para que nós possamos ter uma maneira sábia de caminhar. Por isso é importante que no seu tempo em casa, o tempo que Deus está abençoando, permitindo que você esteja em casa, desenvolva o seu relacionamento com Deus por meio da palavra do Senhor. Buscar a palavra do Senhor, meditar sobre ela, serve para fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. Independente do momento que vivemos, nós não podemos esquecer essa realidade. Quem nunca passou por situações angustiantes na vida? Eu, você, todo ser humano presente na face dessa terra já experimentou isso e ainda poderá experimentar. E a gente não pode fugir dessa realidade. Meus amados, todos nós passamos por aflições no decorrer da vida e precisamos aprender como lidar com elas ou como agir diante de cada uma delas. Não são iguais. Por isso é necessário que a gente possa parar e conseguir fazer uma leitura correta da situação e podemos ter direcionamento diante de cada uma delas. Cada aflição difícil exige, não esqueça disso, uma forma específica de agir da nossa parte. Creio eu que hoje, nos dias que estamos vivendo, diante da situação que nós estamos, temos uma grande oportunidade de crescimento no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal. Creio que essa situação ela tem provocado, ela tem trazido para a humanidade a necessidade de pensar seriamente sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. E creio que esse isolamento nos faz ver o quanto isso é importante, tanto estar na casa do Senhor como estar junto com os irmãos em Cristo Jesus. E a gente não pode
parar de pensar sobre isso, precisamos orar, falar com Deus para que Deus fortaleça isso, cresça isso em nosso coração. Creio que também é uma grande oportunidade para fazermos uma avaliação da nossa fé. Às vezes, nós estamos caminhando, nós estamos andando, nós estamos fazendo, nós estamos realizando coisas para Deus, nós estamos fazendo coisa para as pessoas, mas nós não temos parado verdadeiramente a cada momento ou de tempo em tempo para fazermos uma autoavaliação da nossa fé. Se realmente nós temos tido ou desenvolvido uma fé verdadeiramente genuína para com o nosso Deus. Creio também, amados irmãos, que é uma grande oportunidade para dar testemunho de Cristo Jesus por meio do testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Creio que essa situação, ela nos traz uma grande oportunidade para que nós possamos, por meio da fé que temos em Cristo Jesus, testemunhar às outras pessoas a grandiosidade do poder de Deus. E nós precisamos lançar mão dessa oportunidade e viver ela em cada momento que Deus nos proporcionar durante o nosso tempo. Diante da situação enfrentada, podemos ter vários tipos de atitude. E isso, meus amados, isso nos faz avaliar-nos qual tem sido a nossa atitude. Eu não sei qual tem sido a sua atitude, eu não sei como você tem procedido, eu não sei como você tem se portado diante da situação, ou comportado diante da situação, eu sei como eu tenho me colocado diante da situação em que nós estamos vivendo. Isso nos faz nos avaliarmos qual tem sido a minha atitude para com Deus diante da situação. Hoje eu quero meditar com você sobre uma situação bíblica de dificuldade, enfrentada, porém vencida. Por quê? Porque muitas vezes, quando se trava uma batalha, uma caminhada diante de uma dificuldade, muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, não conseguem andar, não conseguem vencer, não conseguem ter a vitória. Por quê? Porque às vezes as atitudes que devemos ter diante da situação difícil, ela não é tomada, ela não é vivida, e nós precisamos pensar sobre isso. Portanto, quero convidar você nessa noite a olhar para um texto da palavra de Deus. Creio que você já leu esse texto, talvez se ainda não leu, é uma grande oportunidade para fazer isso. Mas é um texto bem conhecido, porque é uma realidade mostrada biblicamente para nos encorajar, que nos encoraje, que nos fortalece, que nos reaviva na nossa caminhada diante das situações que porventura possam surgir. Por isso quero ler com você no capítulo 5 de Marcos, do verso 21 ao 43. Porém, nós leremos apenas do verso 21 ao 23, do 35 ao 43, por causa do tempo que nós temos. E diz assim a palavra do Senhor aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e espero que ela atinja você, que ela fale com você, que ela mova você, que ela traga um gás novo para você, que ela aumente a sua fé, que ela fortaleça você e te dê alegria para caminhar mesmo diante da dificuldade que nós estamos enfrentando, ou as dificuldades trazidas pela pandemia. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5, a partir do verso 21 ao verso 23. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, fluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Capítulo 5, ainda a partir do verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram:
tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis com alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita, cumi. Quem quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Mediante a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Até aqui, palavra do Senhor, que ela nos abençoe e nos fortaleça. Meus amados, é uma situação que ainda hoje acontece, é uma situação difícil de ser encarada, é uma situação de dor, é uma situação que traz algumas realidades para a nossa vida, que só quem já viveu ela sabe dizer de fato e de cor o que ela provoca. Mas é importante a gente voltar um pouquinho a nossa mente pensando, Jairo vivia uma situação difícil. Sua filha de 12 anos, verso 42, estava morrendo. Qual foi a sua atitude diante dessa situação difícil, calamitosa? Jairo tomou uma atitude bem interessante, uma atitude que faz toda a diferença para aquele que porventura passe por essa situação. Sua filha de 12 anos, verso 42, estava morrendo, mas diante dessa situação difícil, veremos a atitude que Jairo tomou, que fizeram toda a diferença para que ele passasse por essa situação e fosse vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa deve ser a nossa postura diante de situações difíceis enfrentadas nos dias de hoje, não só a pandemia, não só o vírus, mas outras situações que muitos estão vivendo, causadas por ela e outras que já tinham sido causadas por outras realidades. E eu quero começar falando com você, eu quero começar repartindo com você, eu quero compartilhar com você nessa noite a primeira atitude que ele teve. Mas essa atitude, meus amados, para que ela seja real em nossa vida, ela exige humildade, exige sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de autocontrole ou confiança própria. Muitas pessoas não conseguem essa atitude porque ele não tem humildade, porque ele não é humilde o suficiente para entender a sua pequenez diante de determinadas situações, ou porque ele tem o orgulho de se achar no autocontrole das situações, ou porque ele confia apenas na sua confiança própria. Jesus estava fazendo a sua missão como de costume, mas naquele dia um homem saiu de sua zona de conforto, saiu do lugar de inércia e buscou a Jesus. Jairo foi aos pés de Jesus, foi a sua primeira atitude. Ele era chefe de uma sinagoga. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Marcos 5, 22. Situações difíceis.
exigem que intensifiquemos a nossa busca. Requer que derramemos o nosso coração, que creiamos que Jesus é a resposta para as nossas dores ou para as nossas dificuldades enfrentadas. O Senhor Jesus tem poder de nos salvar de situações menos esperançosas que possa aparecer na nossa jornada de caminhada. Ele é capaz de nos ajudar diante de uma situação que foge do controle do homem. Há situações que o homem tem domínio, que o homem tem controle, que o homem tem sabedoria para lidar com ela. Mas há situações que não, inclusive essa que nós estamos enfrentando, precisamos entender essa realidade. Jairo fez isso. Poderia ter ficado chorando, como estava aquele povo quando entenderam que ela tinha morrido. Poderia estar murmurando, reclamando, lamentando-se da dificuldade que estava vivendo. Mas ele preferiu sair de seu lugar e buscar a Jesus. A pergunta hoje que fica é: diante de toda essa situação, o que você está fazendo? Como você está se comportando? Qual tem sido a sua atitude? Como você tem realmente buscado ou se tem buscado ao Senhor? Jairo teve atitudes que devem mover o nosso coração, que devem fazer a gente parar e pensar e analisar como temos tratado a situação no dia a dia. Jairo clamou a Jesus. Clamar a Jesus existe convicção sobre quem Jesus é. Às vezes as pessoas não clamam porque não têm uma convicção formada, clara, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós precisamos parar e pensar sobre isso. Ao encontrar Jesus, Jairo sabia diante de quem estava. Ele estava diante do poderoso Deus. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Quando estamos diante de Cristo, estamos diante de Deus, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas. Ele suplica ao Senhor o socorro que precisava. Insistentemente lhe suplicou. Marcos 5:23. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Jairo sabia o que buscava, sabia onde procurar e sabia o que podia clamar a Jesus com fé, porque seria ouvido. Como tem sido a sua fé? Hoje, mais do que nunca, precisamos falar com Deus, precisamos orar, precisamos clamar, mas acima de tudo precisamos ter convicção exata de que o nosso clamor não é em vão, de que Deus tem o poder suficiente para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos dar a vitória, mesmo que a situação seja difícil para a capacidade humana reverter. Precisamos aqui, meus amados, fazer uma consideração. A ousadia, a confiança genuína e a fé inabalável de Jairo é o que precisamos ter quando passamos por situações difíceis. Muitas pessoas não conseguem enfrentar uma situação de cabeça erguida porque ele não tem aquilo que faz a diferença no momento certo. Precisamos lembrar e crer nas promessas do Senhor por meio da sua palavra. Deus tem várias promessas.
promessas que não devem ser esquecidas, ou promessas que devem ser abraçadas, promessas que precisam ser vividas, promessas que nós precisamos ter ela no fundo do nosso coração, para que ela seja o alicerce da nossa vida diante das situações. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Amém? Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes que não sabe. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Tiago 1:6 diz: peça-a, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvidar é semelhante à onda do mar, impelida de um lado para o outro. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos pedir a Deus, mas precisamos pedir verdadeiramente com fé genuína, não com fé duvidosa ou com convicção no poder de Deus. Mateus 7:7: pede e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Essa é promessa do Senhor àqueles que é humilde o suficiente para entender a sua incapacidade, para entender a incapacidade do homem de, na verdade, conduzir uma situação e se prostrar aos pés do Senhor, buscando o Senhor como a real oportunidade de sair dela vitoriosa para a glória do Senhor nosso Deus. A nossa fé ainda hoje é a nossa maior arma. Nós não podemos esquecer disso. Isso exige, irmãos, uma verdadeira confiança total. Precisamos resistir à vontade de desistir ou mesmo de murmurar e nos entregar ao clamor e à súplica com fé genuína. Mas, não esqueça, isso exige fé, mas não qualquer fé, fé verdadeira, confiança total no poder de Deus, na grandeza de Deus, na soberania de Deus, porque Ele é aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Jairo tinha uma fé tão verdadeira, de tal forma que teve até a ousadia de dizer a Jesus aquilo que o mestre deveria fazer em favor da situação. Jairo demonstra o tamanho de sua fé no poder de Jesus Cristo para mudar a situação em que passava. Minha filhinha está morta, ou à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Amém? Meus amados, essa deve ser hoje a atitude da igreja diante da situação que enfrentamos, a atitude das pessoas diante daquilo que nós estamos vivendo e que temos toda a possibilidade de passar, porque Deus ainda reina até hoje por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé, como eu falei antes, vou repetir, ainda hoje é a nossa maior arma. Precisamos crer. Precisamos colocar a nossa fé em ação por meio da oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jairo não se deteve diante dos obstáculos. Nós precisamos pensar sobre isso. Às vezes nós queremos vencer, mas na nossa caminhada, mesmo em meio à dificuldade, como está acontecendo agora, aparecem N obstáculos. E quando os obstáculos acontecem ou chegam, às vezes nós paramos, às vezes nós nos detemos. Mas não foi isso que ele fez. Ele não se motivou diante das más notícias, como hoje está cheio por aí, e nós precisamos realmente estar imunizados sobre essa realidade. Para não haver desânimo, para que nós não paremos diante de um obstáculo, para que nós não tenhamos fraqueza, é preciso perseverança. Para não haver desânimo, exige perseverança. Aqueles que estavam cuidando da filha de Jairo
logo vieram até ele para trazer má notícia. A menina havia morrido. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a sua filha já morreu, porque ainda o incomodas o mestre. Em outras palavras, toda a disposição de Jairo havia falhado. Ele não havia conseguido o milagre que com tamanha fé e disposição tinha ido buscar, ou tudo tinha ido por água abaixo. Jairo mostra uma fé impressionante. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus chama Jairo a continuar confiando no seu poder divino, mesmo diante de uma situação aparentemente sem esperança. Jesus sustenta a fé de Jairo após a má notícia recebida. Jairo se mantém ao lado de Cristo até ver a sua missão cumprida, que era de levar Jesus para impor as mãos sobre a sua filha, para que ela fosse salva e fosse curada. O que temos feito hoje, diante das situações que aparecem? Como nós temos agido, ou como nós temos reagido diante de cada situação? Nós não podemos parar, meus amados irmãos, porque simplesmente chegou alguma coisa no meio da situação para nos atrapalhar. Nem mesmo diante da notícia da morte de sua filha, Jairo teve sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus e não desanimou diante das más notícias. Essa deve ser a nossa postura nos dias de hoje, mediante as situações difíceis que surgem no nosso dia a dia, para enfrentar as coisas que nós estamos passando por elas. Conclusão. Pense agora comigo mais uma vez. Jairo testemunhou o milagre de Jesus. A disposição, a perseverança de Jairo o levou a testemunhar o milagre de Deus em sua vida e na vida da sua filha e naqueles que estavam ali a observar. Ainda não apenas abençoou a sua família, mas tocou na vida de pessoas que estavam ali presenciando o fato. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Marcos 5:42. Jairo não ficou se lamentando, foi aos pés de Jesus. Jairo não se permitiu ser vencido pelas más notícias, agiu com fé. Jairo não se orgulhou pelo fato de ser um chefe da sinagoga, ou por ser alguém religioso, ou por ser alguém que tinha grande conhecimento, ou por ser alguém que tinha um relacionamento com Deus. Jairo se humilhou, Jairo se prostrou, Jairo foi aos pés de Cristo, Jairo buscou a Cristo, Jairo creu em Cristo. Muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações difíceis ou desafiadoras, quando poderiam estar colhendo o fruto da sua fé, quando poderia estar se alegrando na presença de Deus, quando poderia dar testemunho da sua fé verídica, da sua fé firme em Cristo Jesus, quando poderiam estar podendo experimentar, desfrutar do agir de Deus acontecendo nas suas vidas. E quando poderiam estar glorificando a Deus pelo cuidado dele para com as suas vidas e para com a vida daqueles que o buscam. Isso faz com que eu e você possamos parar, pensar sobre essa realidade, mas pensar sobre a nossa realidade nos dias de vida que estamos caminhando e diante das situações.
Deus deu vitória a Jairo, Deus tem vitória para você. Deus deu vitória a Jairo, Deus quer dar vitória a você. Deus ouviu a voz de Jairo, Deus ouve a sua voz. Deus atendeu o clamor de Jairo, Deus atende o seu clamor. O mesmo Deus que cuidou de Jairo é o mesmo Deus que ainda hoje quer cuidar da minha vida, da sua vida e das nossas vidas. Nós só precisamos pensar: aonde está a nossa fé? Em quem está a nossa fé? Quem verdadeiramente é Jesus para nós? Como nós temos depositado a nossa confiança nele? A nossa fé verdadeiramente tem sido genuína ou tem sido uma fé parecida com uma onda impelida no mar que vai de um lado para o outro? Aonde nós estamos centralizados mediante essa situação ou qualquer situação que porventura possa aparecer? Que o Senhor fortaleça o seu coração com uma fé viva, perseverante em Cristo Jesus, para que Ele seja o centro da sua vida, na sua caminhada diária, e você seja vitorioso, mesmo tendo que enfrentar adversidades que às vezes parecem desesperançosas. Eu quero que você, na verdade, possa parar nesse momento comigo e possa orar comigo assim como Jairo falou com Deus. Assim como Jairo suplicou ao Senhor, assim como Jairo falou com o Senhor, Ele ouviu. Nós também temos o grande privilégio de hoje, nessa noite, poder falar com o Senhor, poder abrir o nosso coração, poder colocar a nossa situação, poder colocar a nossa dificuldade, poder colocar aquilo que na verdade nos oprime, para que nós possamos ter a liberdade, para que nós possamos ser saciados, para que nós possamos ser vitoriosos, para que nós possamos desfrutar da graça, da misericórdia, do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, ore comigo nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos nesse mundo, mas o Senhor está nas nossas vidas. Nós estamos nesse mundo, mas o Senhor ainda tem a soberania e o autocontrole sobre todas as coisas. Por isso, Pai, nós queremos apresentar nossas vidas no trono da Tua graça. Eu quero apresentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero apresentar as autoridades do nosso Brasil. Eu quero apresentar, ó Deus, o nosso Brasil. Eu quero apresentar o nosso mundo. Eu quero apresentar a igreja do Senhor. Eu quero apresentar as nossas famílias, Pai, diante desse caos que está acontecendo, diante da situação em que nós estamos vivendo. Mas eu quero clamar ao Senhor, Pai, que o Senhor fale por meio dessa palavra ao coração daqueles que estão ouvindo, para que nós possamos não confiar em homem, para que nós possamos não depositar a nossa confiança no controle do homem, mas que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente nos humilhar diante da Tua soberania, Pai. Deus, fala ao coração de cada pessoa. Permite, Pai, com que nós possamos verdadeiramente, diante dessa palavra que nós temos ouvido, diante dessa palavra que o Senhor deixou para fortalecer a nossa fé e o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente abraçar essa mensagem da Tua palavra, para que nós possamos desfrutar, Senhor, verdadeiramente de vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, toma nas Tuas mãos todos os profissionais de saúde, toma nas Tuas mãos, Deus, todos aqueles que têm a responsabilidade de governar o Brasil nessa situação e o mundo também, Pai. Toma nas Tuas mãos, Deus, todos aqueles que têm a responsabilidade, Pai, de poder levar a mensagem do Senhor ao coração das pessoas, para que todos possam verdadeiramente buscar ao Senhor, confiar no Senhor e viver a Tua palavra dia a dia. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero suplicar mais uma vez ao Senhor. Fala agora, Senhor, ao coração de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Move esse coração. Quebra todas as barreiras que possam impedir que essa palavra seja verdadeira, Pai, de forma prática na vida de cada pessoa. Aguça a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé.
faz-nos verdadeiramente ser pessoas com uma fé genuína em Cristo nesse momento. E assim, ao passar toda essa situação, nós possamos dizer glória, glória, glórias ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração, fortaleça a sua fé, dê direção na sua vida e te ajude para que você continue caminhando. E em poucos dias nós possamos estar aqui juntos, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque Ele derramou a sua graça e nos fez vitorioso para a honra e a glória do seu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que o Senhor abençoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor derrame sobre a sua vida a sua graça e lhe conceda uma semana abençoada. Que o Senhor abençoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus seja louvado e glorificado, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Um abraço no coração de todos. Que Deus continue a nos abençoar. Amém e amém. Deus é por nós, o que vamos temer?